Olá, eu sou Daniel Costa. Olá, eu sou Gabriel de Oliveira Hermenegildo. Nós somos integrantes do grupo PET Geografia, da UDESC, e vamos apresentar este episódio do PET Geocast, podcast produzido pelo nosso grupo. O Programa de Educação Tutorial PET é um programa do governo federal que visa desenvolver e aperfeiçoar o ensino da graduação dos estudantes de cursos das mais diversas áreas do conhecimento, através da indissociabilidade da tríade acadêmica, a pesquisa, o ensino e a extensão, que traz sempre um tema novo para ser discutido com convidados especiais. Este é um podcast que faz parte do nosso projeto de extensão PET YouTube, que tem como objetivo produzir material digital para nossas redes, onde toda a comunidade possa ter acesso. Este episódio terá como tema a relação da geografia com o anarquismo, e nada mais justo que relembrarmos esse ano de 2021, que marca o ano de centenário de um dos principais geógrafos anarquistas, Piotr Kropotkin. No momento em que a sociedade se divide cada vez mais de forma acirrada num padrão de pensamento ideológico binário, a importância de se trazer para a comunidade este tema, envolto por concepções muitas vezes equivocadas, se faz presente para essa nossa conversa de hoje. Nesse sentido, trouxemos para falar com a gente o professor Amir, que é um dos expoentes do Brasil sobre o assunto, possuindo pós-doutorado pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ele é professor da Unesp desde 2012 e tem experiência na área de geografia com ênfase em geografia e anarquismo. De antemão, a gente gostaria de agradecer ao professor por ter aceito o nosso convite, né? A gente fica muito honrado com a presença. Professor, eu sei que a gente já apresentou o senhor, mas se você quiser falar um pouco mais da sua trajetória, fique à vontade. Bem, primeiro eu queria agradecer o convite feito pelo Daniel, saudar a presença do Gabriel, do Marco. Enfim, dizer que já vão fazer mais de 25 anos que eu acabei a graduação, entendeu? Então, eu lembro que quando eu estava na faculdade, pouquíssimas pessoas falavam de anarquismo. Na própria geografia, quando se falava de algum autor anarquista, basicamente era o Élisée Reclus. E como disse o Daniel, a gente em 2021 está, não comemorando, porque ele morreu, do Piotr Kropotkin. Eu acho que nada mais justo de fazer uma homenagem a esse grande geógrafo e anarquista, né? No momento, como ele também disse, de que a gente está passando, né, por questões políticas muito acirradas, nesse momento de pandemia. Enfim, eu acho que esses geógrafos anarquistas eles podem ajudar a gente a entender esse momento também, em que pese, por exemplo, o Kropotkin, no caso, ter morrido há 100 anos, né? Ou seja, então, a minha disposição de vir aqui é estar discutindo com vocês um pouco sobre essa geografia anarquista, sobre o anarquismo, e eu fico à disposição com relação às perguntas que vocês têm a fazer. Professor Amir, será que o senhor pode explicar para nossos ouvintes o que é o anarquismo e como e por que existe a hierarquia na sociedade? Bem, vamos dizer assim que eu ficaria aqui umas 10 horas falando, né? Eu vou tentar resumir ao máximo o que seria, né? O anarquismo, enquanto um corpo teórico, prático, vamos dizer assim, ele é do século XIX, ele está ligado à Revolução Industrial, né? A organização dos trabalhadores, isso é obviamente bem localizado na Europa, na primeira metade, que você vai ter autores, por exemplo, como Proudhon, que vai se dizer, quer dizer, dizem, o primeiro que se declara como anarquista, né? Ele tem, vamos dizer assim, o interesse de trabalhar a organização dos trabalhadores franceses. A partir daí, ele vai teorizar aquilo que você vai chamar de autogestão, de federalismo. A partir do Proudhon, você tem outros autores, caso, por exemplo, mais conhecido e emblemático do Bakunin, né, que é um anarquista russo, também conheceu o Proudhon, e o Bakunin também é importante, porque ele participa na chamada Primeira Internacional, e é mais conhecido também porque ele tem os debates na Primeira Internacional com Marx, sobre a organização dos trabalhadores, e de que os trabalhadores não devem se organizar para tomar o poder, né? Devem se organizar no sentido de formar suas associações, e que a partir das suas associações você tem a possibilidade de ter uma greve geral revolucionária, e a partir dessa greve geral revolucionária, que no fundo
o estopim máximo de greves que surgem nas várias categorias de trabalhadores, né? O que o Bakunin está pensando? Ele está pensando que a partir daí você tem a possibilidade de uma organização mais autogerida, ligada ao indivíduo dentro do grupo, né? Buscando um federalismo no qual essas organizações elas se encontrem, né? E formam um agrupamento maior. Mas aí você tem outros autores, por exemplo, chegar no Kropotkin, no Recli, que são geógrafos e anarquistas da segunda metade do século XIX, principalmente. Eles vão teorizar também o que vai se chamar de anarcocomunismo, mas tem aqueles que nem necessariamente nunca se declararam anarquistas, mas a história do anarquismo, ou pelo menos os historiadores do anarquismo de alguma forma falam deles, caso, por exemplo, do Max Stirner, que é assim, conhecido como um dos principais do anarco-individualismo. Aí você tem, tipo, na história do anarquismo, a prática, principalmente ligada ao sindicalismo revolucionário, no caso da França, ou do anarco-sindicalismo, no caso da Espanha. Enfim, eu estou tentando aqui resumir, né, um corpo de ideias que está no século XIX e que, de certa forma, está muito ligado às organizações, né, até hoje. Então, se você pegar, por exemplo, um evento que aconteceu em 2013, no Brasil, falou-se muito dos anarquistas, né? Uma outra forma de organizar, os chamados black blocs, enfim. Ou seja, então, o anarquismo, a todo momento, ele aparece como uma possibilidade de organização, seja dos trabalhadores, dos estudantes, enfim, então eu estou tentando buscar um eixo histórico para entender o anarquismo. Mas se você for pegar, por exemplo, o primeiro verbete sobre anarquismo é feito pelo Kropotkin, a convite da Enciclopédia Britânica. A Enciclopédia Britânica chamou ele e falou assim, não tinha nenhum verbete sobre anarquismo na enciclopédia. Mas chamaram ele escreveu 7 ou 8 laudas sobre anarquismo. Ele faz um resgate muito maior do que eu estou fazendo. Tipo, ele vai lá atrás, na Grécia Antiga, gente que nunca se declarou anarquista, entendeu? E aí, mas ele acha que pela postura política da pessoa, você poderia enquadrar como anarquista, né? E agora eu esqueci a segunda parte da pergunta que você tinha feito. E como e por que existe a hierarquia na sociedade? Então, aí vamos pensar assim, né? Como e por que a gente pode viver sem hierarquia na sociedade? Eu acho que, às vezes, essa é a grande questão que se é levantada, né? Por exemplo, as pessoas entendem de que todo mundo sempre viveu de forma hierárquica, né? Com chefes, algum manda, outro obedece. E se a gente for pegar, em vários momentos históricos isso não aconteceu, ok? E não acontece. Então, por exemplo, você tem até hoje, vamos dizer assim, seja tribos que vivem no continente asiático, no continente africano, que vivem de forma autogestional, mesmo na América, né? O caso dos Guaranis, um cara chamado Pierre Classe, um antropólogo, demonstrou isso. Ele tem um livro chamado A Sociedade contra o Estado, ele se organiza de forma autônoma, autogestionária, não tem hierarquia, assim por diante. Entendeu? Até você for pegar, por exemplo, o caso mais recente, emblemático, vamos dizer assim, o chamado confederalismo democrático, que não é apenas ideias anarquistas, mas tem muita influência do anarquismo a partir de um cara chamado Murray Bookchin, que é um autor anarquista norte-americano da segunda metade do século XX. Ou seja, então você tem hoje, por exemplo, na Síria, no norte da Síria, norte do Iraque, os curdos que expulsaram o Estado Islâmico daquela região e que se organizam de forma confederativa, autogestionária e assim por diante. Então tem vários elementos daquilo que o anarquismo, né, sempre, de certa forma, defendeu desde o século XIX, sendo aplicado lá, nessa região. Ou seja, então, a gente pode falar até de tribos até momentos, por exemplo, de sociedades que estavam organizadas de forma estatal, caso, por exemplo, nas regiões do norte da Síria e do Iraque, os curdos, que nunca tiveram Estado, e hoje eles não querem ter um Estado. Eles querem se organizar de forma confederativa. Né? Buscando o quê? Buscando autonomia, inclusive, das várias etnias que vivem naquela região e que sempre foram massacradas pelo Estado, ou no Estado iraquiano, ou o próprio Estado sírio, ou mesmo o Estado turco que está nas fronteiras ali, né? Ou seja, então, eles sabem da existência do Estado e não querem se organizar. Ou seja, voltando nessa questão, existe a possibilidade das pessoas viverem sem hierarquia? Existe a possibilidade das pessoas viverem sem hierarquia. É que a gente acha que isso
quando acontece, vai virar uma bagunça total, entendeu? Mas tem várias experiências que demonstram que necessariamente não vai acontecer isso. Eu acho que, para a gente pensar, existe a forma estatal, a forma hierárquica de se organizar, mas também existem as outras formas que necessariamente são assim. Outro dia eu estava vendo, inclusive, uma entrevista do Ailton Krenak, que é uma das principais, né, lideranças indígenas, ele estava falando justamente isso. E ele citou o Pierre Clastres. Aí você vai chegar e falar assim, mas o Krenak, ele é anarquista? Não. Eu não sei se ele leu Bakunin, Proudhon, Malatesta, Kropotkin, mas ele está chegando à conclusão que aquelas organizações indígenas, né, elas se utilizam desses mecanismos. Por quê? Porque esses mecanismos não são dos anarquistas. Né? Os anarquistas criaram isso, só pode ser anarquista. Se não for anarquista, não podem pegar esses mecanismos para se organizar. Não, esses mecanismos servem para as pessoas se organizar. O que os anarquistas dizem é que isso tem, né, prevalência, funciona, enfim. Bem, eu acho que para a gente conversar e começar a conversa, eu acho que a gente pode entender. Não há nenhum problema de você negar a estrutura hierárquica. Na verdade, existem vários exemplos de que isso funciona. E já funcionou. Por exemplo, na Guerra Civil Espanhola, Barcelona tinha 1 milhão de habitantes, os sindicatos que, de certa forma, autogeriam a cidade eram os sindicatos anarquistas. E eles se organizavam da base para o topo, sempre buscando a liberdade do indivíduo e essa questão coletiva de organização. Ou seja, não acho que seja uma coisa inviável, né? Legal, professor. Obrigado pela explicação. Seguindo aqui, o professor estava comentando, né? A gente não precisa de uma certa hierarquia. Aí a gente percebe que nas periferias tem um coletivismo, né? Bem maior do que em centros urbanos, no centro das cidades. Minha pergunta é, qual a diferença entre o pensamento do coletivo e do individual? Como que isso funciona para a geografia e para o anarquismo? Bem, aí vamos tentar, então, pegar um autor, né? Vamos pegar o Kropotkin, que tá, né, a gente está falando uma homenagem de 100 anos dele. Ele tem um livro chamado O Apoio Mútuo. Um livro que foi publicado bem no início do século XX, em 1902. Não lembro agora se é 2 ou 3. E o que fala esse livro? Esse livro fala de como que as pessoas se organizam, né, em vários momentos históricos. Ele amplia isso, porque ele vai fazer uma discussão, por exemplo, de como os animais também se utilizam do apoio mútuo para se organizar. Mas vamos pegar só essa questão que ele está levantando, Daniel, né? Ele vai ter um momento que ele vai discutir o seguinte: a gente vive uma sociedade, né? Ele está falando do século XIX, uma sociedade industrial na qual o capitalismo quer ser hegemônico, mas ele demonstra que nas periferias das grandes cidades o que predomina é uma organização, né, autônoma e uma organização anticapitalista. Ou seja, o capitalismo não consegue ser totalitário sempre. Aí, se você pegar isso e trazer de 1902 para 2021, você vai chegar, mas e hoje? Vamos pegar então, por exemplo, sei lá, você está na periferia, as pessoas moram na periferia, as pessoas trabalham a semana inteira, às vezes não tem tempo para fazer alguma coisa, enfim. Aí a pessoa quer, sei lá, quer fazer um quarto que nasceu um filho novo, um filho. A pessoa teve um filho, quer fazer um quarto novo. O que ela faz? Ela não vai ter dinheiro, às vezes, para contratar um pedreiro. Aí ela vai lá no fim de semana e chega para a pessoa e fala assim: pessoal, vocês podem me ajudar a fazer esse quarto? Aí as pessoas vão, beleza. Aí depois a gente assa uma carne, toma uma cerveja, as pessoas falam, tudo bem. Aí as pessoas se reúnem e bate laje, todo mundo junto, vai lá e faz. Aí você chega e fala assim, a pessoa cobra? Não, a pessoa fala, não, eu vou lá e te ajudo, você esquenta a cabeça, não, depois a gente come uma carne, toma uma cerveja. É isso que o Kropotkin está falando no século XIX. Isso acontece no século XXI. Ou seja, se todas as pessoas que morassem na periferia tivessem a lógica do capital, ela ia cobrar. Né? Ou às vezes, tipo assim, a pessoa chega e fala assim, eu estou indo para o centro da cidade, estou na periferia, vou para o centro, né? Você pode olhar meu filho? Fala, não, pode ficar tranquilo, eu dou uma olhada no seu filho. Aí a pessoa vai lá no centro, fica um tempo, volta. A pessoa não chega e fala, foi R$50. Mas beleza. Se a gente for pensar, por exemplo, associações de moradores, elas se organizam, as pessoas dentro da associação de moradores. Se as pessoas forem individualistas, competitivas, como diz o capitalismo, a todo momento, o que quer dizer ter associação de moradores? Cada um para si, cara. Se você tem um problema na tua casa, se vira. Não é um problema meu. Não, mas as pessoas criam uma associação de moradores. Vocês não conhecem a associação? Tem várias associações. Eu estou falando do século XXI. Aí a gente vai dizer para mim assim, mas as pessoas são anarquistas? Não.
Por que as pessoas fazem associações? Porque elas têm um problema. Elas precisam resolver o problema. Elas percebem que a melhor forma de resolver é se unindo. Se é cada um para si, Deus para todos, ninguém resolve nada. Então você não precisa ler Kropotkin e Bakunin para chegar a essa conclusão. Inclusive, tem que ficar claro que os anarquistas, eles olham para as sociedades e a partir daí teorizam. Não é assim, eles teorizam e falam para a sociedade se utilizar daquilo. É o oposto, eles olham para a sociedade e a partir daí teorizam. Então o Kropotkin, ele olhou para a sociedade e percebeu. E a partir daí ele teorizou sobre o apoio mútuo. E ele percebeu que o apoio mútuo acontecia, inclusive, entre os animais. Então, como é que se dá essa relação centro-periferia pensando na geografia? Aí ele vai discutir, inclusive, isso, Kropotkin. Ele vai falar, aonde está o centro, onde as pessoas têm mais dinheiro, o que acontece? A lógica da competitividade é maior. Que lógica é essa? É a lógica que a pessoa fica dentro de casa, ou se a pessoa é rica, ela fica num condomínio, ela não conhece nem o vizinho, ela não troca ideia, você está entendendo? E na periferia? Na periferia, às vezes, as pessoas, pelas ruas são pequenas, as casas juntas, as pessoas não têm como ficar muito separadas, então a própria lógica das construções das periferias faz com que elas saiam para as ruas. Às vezes as crianças saem para as ruas para brincar. É outra lógica. E isso vai criando fatores de agregação entre as pessoas. E que na periferia, e no centro da cidade, por exemplo, como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso no bairro dos Jardins, em São Paulo. São grandes avenidas. Você vai andar, vamos brincar na rua. Você sai na rua, um carro para e mata você. Então a própria estrutura da cidade priorizou ali o carro, o ônibus. Você está entendendo? Não, a pessoa ficar na rua, então a pessoa não fica. Então ela prefere ficar em casa. E aí você vê o quê? Crianças com depressão, crianças com problema de peso. Você tá entendendo? Ou seja, as pessoas também não estão felizes. Você já tinha falado, a pessoa é milionária, mas daí? O fato dela ser milionária, você vê que ela está rindo à toa. Um monte de gente milionária se mata. Você está entendendo? É isso que os anarquistas, os geógrafos estão vendo isso. Ou seja, existe um movimento na periferia, pensando aí em conta geografia, que é diferente do que tem no centro. Aí você fala que todo mundo é periferia. Mas lógico que não. Você está falando de uma sociedade que é capitalista, que a todo momento coloca essa lógica para tua cabeça. Tá entendendo? O que eu estou dizendo que é na necessidade, esse é o Kropotkin que diz. O Kropotkin tem uma parte que ele fala o seguinte: se o seu vizinho tiver, se a casa do seu vizinho tá pegando fogo, é comum as pessoas, ele vai falar, obviamente, pessoal, em 1800 e pouco, as pessoas pegam baldes, vão pegar baldes com água e vão tentar apagar o fogo. Se você fosse toda hora competitivo, cara, deixa a casa do cara pegar fogo. É o que está acontecendo agora na pandemia. Se você entrar no site tem um site chamado Marielle Franco, um que chama Periferia em Movimento, são várias pessoas se organizando em todas as partes do Brasil para tentar o quê? Criar insumo, máscara e assim por diante. Por quê? Porque as pessoas têm essa necessidade, né, de sobrevivência. E aí elas acham que a melhor forma de se organizar é fazendo o quê? Fazendo movimentos. Não teve agora os movimentos das pessoas que saíram na rua tanto para apoiar o Bolsonaro, e principalmente agora, que saiu para questionar o Bolsonaro, a pessoa sai na rua. Se é uma sociedade capitalista, competitiva, cada um para si, então fica em casa e pronto. Ou seja, é isso que o Kropotkin, que é um geógrafo do século XIX, vai morrer em 1921, né, está dizendo. O capitalismo tenta impor uma lógica, que é uma lógica competitiva, meritocrática, cada um para si, Deus para todos, mas ele não consegue ser assim, cara. Né? Mesmo que seja de forma residual, as pessoas estão se auto-organizando. Seja em associações de moradores, né? Seja nesse momento que eu estou falando, né, que os caras falam de bater laje, né? Vai fazer a laje na cada pessoa. As pessoas se organizam assim. Por quê? Porque isso é mais fácil, cara. Isso é melhor. Isso dá mais resultado. Então, aí também, o Daniel e Gabriel, os anarquistas são muito pragmáticos, eu acho. Porque às vezes as pessoas têm uma ideia do anarquista, é um cara que viaja, né, na maionese. Não está viajando na maionese, ele está falando uma coisa pragmática. Se associe, crie essas comunidades, se auto-organizem, vai dar resultado. Enfim, eu pelo menos vejo desse jeito, né? Eu vejo até nos programas de TV e até o próprio PET, a gente tem projetos dentro do nosso laboratório que está ajudando os bairros mais carentes de Florianópolis, que é a Nova Esperança, Fabiana de Cristo e Alto Pantanal
com máscaras, alimentos, tudo isso, isso faz parte do nosso projeto. E assim, é totalmente, sem valor, sem nada. A gente não cobra nada. Chega lá e fala, ó, pessoal, eu estou fazendo um negócio aqui, eu quero R$500. Eu não estou falando que vai ter gente que vai fazer isso, mas eu estou falando, vocês não estão fazendo. Por quê? Porque vocês estão imbuídos de uma outra perspectiva na cabeça de vocês. Você está entendendo? E aí, Gabriel, só para completar esse raciocínio, os anarquistas existe uma diferença entre apoio mútuo e caridade. Quem faz caridade é o cristão, sacou? O cara que quer ir para o céu, né, meu? Então, geralmente o cara faz caridade, ele não está pensando no próximo, ele está pensando nele. Ele está pensando assim, eu preciso ajudar aquele cara ali, cara, porque se eu ajudar ele, eu vou conseguir alguma coisa e vou para o céu direto. Nem passo pelo purgatório, entendeu? Ou seja, ele está pensando nele. Ele continua tendo pensamento individualista, egoísta, da sociedade capitalista. Apoio mútuo já disse, apoio mútuo. Você ajuda e é ajudado. A caridade é, eu sou forte e você é fraco. Eu vou te ajudar, porque eu sou forte. Você é fraquinho. No apoio mútuo, a ideia é de que todos se unam com um objetivo comum, entendeu? Então não tem um mais forte ou mais fraco. Existe, então, uma simbiose entre as pessoas. Por quê? Porque elas entendem que assim elas vão fazendo e isso vai dando resultado. Ou seja, você está falando, Gabriel, do que vocês já fizeram aí em Santa Catarina, né? Mas nem você, por exemplo, é anarquista, nem as pessoas que estão fazendo com você são. Né? E também fica tranquilo, eu não vou rotular vocês. O importante é que vocês fizeram e vocês já estão dando resultado. Agora, você fala, não, melhor mesmo, pessoal, é pegar um chicote e chicotear as pessoas e mandar nelas, com hierarquia, e dizer para as pessoas, eu mando e você obedece. Bem, você pode tentar. Começa a fazer a partir de amanhã e ver o que acontece. Bom, mudamos o sistema aqui, pessoal. O sistema agora é assim, hierárquico. Eu mando e você obedece. Vamos ver quanto tempo as pessoas vão aguentar. Rebelião, alguma coisa. Pois é. Sacou? É isso que os anarquistas estão falando. Se você faz dessa forma, o resultado com certeza vai ser melhor. Você está entendendo? Porque na vida cotidiana, Gabriel, as pessoas não se organizam de forma hierárquica a todo momento. Por exemplo, a gente está fazendo um podcast, a nossa organização é hierárquica? Nem um pouco. Então, e aí vocês são anarquistas? Não, mas por que a gente chegou a esse consenso? Porque é mais fácil para fazer, né? Se eu chegar aqui e falar, ó, pessoal, eu mando, o Gabriel obedece e o Daniel é o que vai fazer tudo. O Daniel vai falar, ó, você tá maluco? Não quero fazer. Pum, ele apaga, fica só nós três. Perdemos já um cara. Aí vamos tentar fazer com o Marcos, a mesma coisa. Ele também vai ficar pedado e pum, aí só fica eu e você, Gabriel. É isso que os anarquistas estão dizendo, entendeu? Todo mundo junto, né? Desenvolver cara, junto. A prática social nossa, no cotidiano, é assim, cara. A gente faz isso a todo momento. Então, às vezes, eu acho interessante que as pessoas falam assim, não, mas o anarquismo, cara, é uma coisa difícil de fazer. Mas, bicho, no cotidiano você faz isso direto. Por que é difícil de fazer? É que eu acho que, às vezes, cara, primeiro que existe, tipo assim, uma má vontade com relação aos anarquistas. Isso é uma grande realidade, cara. Eu, quando estudava e era aluno de graduação, ninguém falava de anarquismo. Você entende? Isso é uma má vontade das pessoas. Essa é a primeira coisa, né? E segundo, existe o quê? Uma queimação, cara. Você queima direto os anarquistas. Eles são porra louca, eles não estão nem aí. Você entende? Mas os anarquistas não estão falando isso. É só você pegar os caras e ler, você vai ver o que eles estão falando. Enfim, então eu estou tentando mostrar para vocês de que os anarquistas não estão falando de quimeras, entendeu? Eles estão falando de realidade, de coisas que estão acontecendo. E eu posso ampliar isso, mas enfim, fique à vontade. Sim. Professor, a minha dúvida era justamente quanto a isso que você estava falando, né? Que tem uma certa visão negativa do que é anarquia. Aí tem uma questão aqui. Por que os geógrafos, né, a academia, por que às vezes, né, eu tenho a impressão que a gente passa batido nos cursos de geografia? Por que no caso, geografia crítica, né, que a gente vê nos cursos, ela é só mais aclamada ali na década de 60, 70, né, com o famoso David Harvey, sendo que em 1860 já tinha pensamento decolonial, né, uma coisa 100 anos atrás, sendo que às vezes passa batido, enfim. Queria saber do professor o que o senhor acha da academia quanto a essa temática, né, que
não é muito comentado assim. Então, eu acho o seguinte, vamos pensar assim nos geógrafos, né, anarquistas. São vários geógrafos, né? Eu poderia citar aqui pelo menos 4. Recli, Kropotkin, Perron e Metchnikoff. Recli e Perron, por exemplo, participaram da Primeira Internacional. O Kropotkin, como eu estava dizendo, ele é um dos, vamos dizer assim, não participou diretamente da Primeira Internacional, mas ele estava ligado depois à formação das principais organizações anarquistas, né? Então, e aí Então eu acho assim, pessoal, por que existe... Não se fala muito. Primeiro tem que entender o seguinte, a geografia crítica, basicamente, quando ela surge, é uma geografia marxista, né? Eu até não posso ligar e falar, mas os marxistas não falam. Por exemplo, você pegar uma revista chamada Herodote, que é uma revista francesa, né, organizada pelo Villa-Coste, se eu não me engano, acho que é Villa-Coste, tem números em homenagem ao Elisée Reclus. E se você pegar, por exemplo, um cara chamado Richard Pitt, que é um geógrafo norte-americano da geografia radical, ele tem um livro, ele organizou com as pessoas um livro chamado Geografia e Anarquismo. Tem em espanhol, eu tenho ele em espanhol. Então, tipo, não dá para dizer também que eles não falam, né? Mas às vezes a impressão que fica, no Brasil principalmente, e mesmo no Brasil, se você pegar Milton Santos, no livro Por uma Geografia Nova, quando ele vai falar de geografia descolonial, ele fala do Reclus e fala do Kropotkin. Então, tipo assim, eles falam, mas às vezes ficou, tipo, eu acho que muita geografia crítica ficou, tipo, muito ligado ao marxismo, e eu não tô nem aqui dizendo que tá certo, tá errado, não tô fazendo julgamento, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, eu vejo que é uma diferença dessa geografia anarquista para a geografia marxista. Eu acho que a geografia anarquista, na minha concepção, ela tem teoria e prática. E sempre foi isso que os anarquistas falaram. Não tem como você passar uma geografia revolucionária de uma forma conservadora. Então, os anarquistas, se você for pegar os textos deles, do Kropotkin, do Reclus, eles estão até muito mais preocupados com a prática do que tanto com a teoria. Tipo assim, como é que você vai dar aula para uma criança? Você vai dar aula para uma criança perguntando para a criança, né? Deixando a criança ser protagonista. Então, eles estão preocupados com isso, com a prática. E a impressão que eu tenho, principalmente com a geografia crítica, porque se você pegar um autor chamado Vicentini, ele vai dizer que a geografia crítica surgiu primeiro nas escolas, depois foi para a universidade, e não o movimento contrário, como a maior parte e ele participou da geografia crítica, né? Eu acho que a geografia crítica ficou muito tipo assim, ela entrou na universidade, e aí os principais caras da geografia crítica, e não só da geografia crítica, né? Eles começaram a pegar os principais postos dentro da universidade. Né? Então, tipo assim, e aí, cara, e aí, galera, é o seguinte, a universidade se seduz. Se você não tiver um pouquinho de, tipo lá, ser um pouquinho rebelde, você vai ser engolido pela universidade, cara. Ela vai te engolir. Aí você vai ser o quê? Você vai ser tipo um revolucionário que tem cargos, que quando tem poder, usa o seu poder, entendeu? E eu acho que é isso que os anarquistas estão questionando e de certa forma, combatendo. Então, eu acho que é por isso que às vezes falam um pouco deles, né? Porque teorias eles têm teoria na educação, eles têm teoria para discutir sociedade, eles têm teoria para discutir Estado e assim por diante. Às vezes eu acho até interessante, né? Você fala assim, por exemplo, tem um geógrafo que é falecido, ele foi meu professor, inclusive, depois ele foi até meu orientador de TCC, que chama Antônio Carlos Roberto Moraes. Pelo menos você já ouviu falar dele, né? Cara, ele era ele achava o anarquismo, o Kropotkin, uma grande besteira. Você está entendendo? Discutir. E no livro dele, ele diz o seguinte, que o Reclus é mais conhecido porque ele era anarquista do que era geógrafo, porque ele não tem um método. Mas peraí, Reclus escreveu 14 mil páginas. 14 mil. Ou seja, se você ler 10%, você tem que ler 1.400. Será que as pessoas leram 1.400 páginas para chegar a essa conclusão? Não, cara, é que acontece. Ele falou isso, eu li, deve ser isso, você lê, deve ser isso, aí você vai passando para frente. Nem se deu tempo, nem se deu tempo, cara, de ler. Porque não é problema do cara questionar o Elisée Reclus ou o Kropotkin. Mas o problema é que o cara não lê e já questiona. Pô, aí também é complicado. Mas por quê? Porque existe um certo preconceito, entendeu? Tipo, eu acho que eles não servem para nada, eu nem vou perder meu tempo com eles. Tem gente que acha que, inclusive, eles são geógrafos. Não, mas o Reclus não é geógrafo. Não é geógrafo.
Pegue a revista da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, de 1893. Você vai lá na Biblioteca Nacional, você consegue baixar. Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, que é a primeira Sociedade de Geografia que existe no Brasil. O Recli veio para o Brasil e foi na Sociedade de Geografia. Eles fizeram tipo um número especial para o Recli. Eu falo assim. Eles escrevem assim, o sábio francês. Em nenhum momento eles colocam assim, o sábio francês. Eles deram todo... O Recli virou tipo sócio honorário da associação. Ou seja, ele era hiper mega reconhecido no século XIX. Hiper mega reconhecido. Se você pegar, tem um texto aqui, tem a revista do Boletim Prós de Geografia, que eu acho que o primeiro boletim que tem de geografia no Brasil, de 1943, né? Tem uma edição de 1976, de um cara chamado Haroldo, vários caras escrevem, mas tem um que chama do Haroldo de Azevedo, que ele vai falar sobre a Escola Francesa de Geografia. Então, uma parte que ele só fala desse Recli. E o Haroldo de Azevedo é hiper conservador, ele era da elite cafeeira, né? Ele vai falar, ele participou da Comuna de Paris. Tipo assim, ele coloca uma hora lá, tipo assim, dá até medo, mas ele era um grande geógrafo. Então eu não sei onde começa isso, você tá entendendo? Porque até 76 tinha gente da geografia tradicional que fala muito bem deles aqui. Então eu não vou dar uma resposta, ó, começou com tal pessoa, porque o próprio Milton Santos, que é um dos principais, é bastante generoso com geógrafos anarquistas. Agora, se você for pegar o manual do Antônio Carvalho de Moraes, que depois virou tipo um manual da geografia, ele realmente não é. Mas se você pegar um outro manual, por exemplo, do Manuel Corrêa de Andrade, ele coloca um capítulo lá sobre geografia libertária. Então eu acho que tem muita coisa para ser discutida sobre esses anarquistas. Por isso que é bom que tenha mais pessoas interessadas em fazer essas pesquisas, porque tem muita coisa que ainda merece ser analisada, né? Para a gente chegar a mais conclusões sobre isso. Sem dúvida, professor. Muito importante a gente discutir isso, né? Que às vezes passa esquecido, né? Mas, inclusive, aí, para o ouvinte que está acompanhando com a gente, se não me engano, mês que vem, né? Vai ter um colóquio. Inclusive, o professor Amir vai participar, né? De forma virtual, né? Que pandemia não tem como. Mas depois a gente deixa na descrição, né? Na descrição a gente deixa o evento aí. Professor, muito boa a sua análise e tudo. E a pergunta é, existe anarquismo de direita e os chamados ANCAPs? Como é essa relação com a escola austríaca para a economia e como o anarquismo enfrenta isso? Fala muito na internet deles, né? Eles têm muito, como é que eu posso falar, canais, né? De anarcapitalismo. Eu acho, bem, se eu for fazer uma análise tipo rigorosa, até alguns anarquistas vão querer bater em mim depois, entendeu? Eu posso achar que essa tradição é uma tradição norte-americana, basicamente norte-americana. Você tá entendendo? Que é uma tradição tipo assim, que não tem nada a ver com o anarquismo da Europa. Então, o anarquismo norte-americano, que alguns, por exemplo, vão colocar o Fourier lá no meio, apesar de eu achar que o Fourier não tem nada a ver. Existe um cara, por exemplo, chamado Lysander Spooner, que é um anarquista do século XIX, socialista, mas os ANCAPs pegam ele como se fosse tipo... Porque o Lysander Spooner, ele criou uma empresa de correio, entendeu? Contra o correio norte-americano. Então, tipo assim, os ANCAPs acham, tipo assim, olha, é um precursor aí do anarcapitalismo, entendeu? Mas ele era socialista. Ele participou da Primeira Internacional, enfim. Mas é esse modelo norte-americano, entendeu? Do indivíduo que vai lá, do self-made man, entendeu? Que é muito forte nos Estados Unidos. Então, se eu for fazer uma análise, eu posso puxar nos Estados Unidos, tipo, um modelo de indivíduo que pode ser, sei lá, a origem dessa tradição aí, nem sei se é tradição, mas desse pessoal mais recente aí, Von Mises, Murray Rothbard, entendeu? Enfim, que são essa galera, né? São chamados de anarcapitalistas, não sei se eles se chamam de anarcapitalistas ou chamam de anarcapitalistas, né? Mas é uma tradição muito específica, é nos Estados Unidos, tipo no século XIX, alguns autores, né? Enfim, eles se dizem libertários. Por exemplo, a palavra libertário não é origem norte-americana, é uma origem francesa. Eles se utilizam disso, entendeu? Ou seja, se eles for falar, existe, vamos dizer, esse anarquismo de direita, esse ANCAP, eu consigo ver por aí. Agora, na minha avaliação, primeiro que não tem nada prático, cara.
Eu não estou falando assim, mas tem uma experiência. Eu não estou falando de experiência. Tipo assim, os anarquistas são a favor do quê? Apoio mútuo. Eles são a favor do quê, os ANCAPs? Não fica muito claro para mim. Eu vejo eles falando, eles são a favor do quê? Da competição? Tá. Os anarquistas são a favor da ação direta. E eles? A favor do quê? Eles não fazem ação direta, eles não votam. Não fica muito claro, entendeu? O que eles querem, o que eles fazem, né? Ou seja, a impressão que eu tenho é que eles são capitalistas. Ao máximo. Né? Ao ponto de dizer, a gente não quer nem Estado. Para os anarquistas, vamos dizer assim, que estão na linha mais europeia, vamos dizer assim, enfim, né? Vou tentar fechar. Cara, não tem como existe o capitalismo sem Estado. Essa é a grande crítica que os anarquistas sempre fizeram. O Estado e o capitalismo são alguma coisa, um precisa do outro para sobreviver, entendeu? Enfim, então eu consigo ver, tipo assim, para mim esses ANCAPs, eles são mais, tipo assim, são ultracapitalistas. Porque eles usam esse nome, anarquismo ou anarcapitalismo, no sentido seguinte, a gente não quer nada a não ser capitalismo. E essa ideia da anarquia não tem nada a ver, porque existe hierarquia entre eles, você tá entendendo? Tipo, quando você tem propriedade, obviamente, você consegue, tipo, fazer um cara trabalhar para você. Se um cara trabalha para você, óbvio que você está explorando o cara. Não, mas aí você vai conversar com os caras, eles falam que não, entendeu? É tudo livre vontade, enfim. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, na concepção, enquanto que eu tenho de anarquista, que é essa concepção que no século XIX está muito ligado aos trabalhadores, eu acho que é muito mais capitalismo do que qualquer coisa de anarquismo. Agora, se eu quiser fazer uma análise mais, cara, eu vou lá no século XIX e pode ser que ali, nos Estados Unidos, especificamente, você pega algumas pessoas que podem, inclusive eu acho que eles fazem isso. Eu entrei no Instituto Von Mises dos Estados Unidos, não sei se é Estados Unidos, mas é em inglês. Eles puxam, por exemplo, alguns autores. Lysander Spooner, eles pegam esse cara, entendeu? Ou seja, eles pegam aquilo que interessa a ele. Tipo, o Lysander Spooner, ele tem trabalho sobre direitos, né? Ele tem um livro que chama Vícios Não São Crimes. É um livro bem legal, que chama Vícios Não São Crimes. É do século XIX. Que vai discutir essa questão de, sabe, se o cara pode usar droga, tipo, como é que fica a questão... Então é sempre a questão do indivíduo, entendeu? O indivíduo perante o Estado, o indivíduo perante a sociedade, assim por diante. Os anarquistas discutem isso? Discutem. Mas aí, voltando àquilo que o Daniel tinha falado, na minha concepção, existe sempre uma questão, tipo assim, o indivíduo não pode, né, dominar o coletivo e o coletivo não pode esmagar o indivíduo. Sempre tentar achar um equilíbrio entre o coletivo e o indivíduo. Por isso que os anarquistas são contra qualquer sociedade coletivista, ao cubo, entendeu? Onde o indivíduo é esmagado. Os anarquistas sempre questionaram isso. Porque você não pode tirar isso do indivíduo. Né? O indivíduo tem a sua liberdade. Né? E aí, um cara mandar em toda a sociedade também é um absurdo para o anarquista. Ou seja, então, os anarquistas pensam sempre nesse equilíbrio entre indivíduo e coletivo. Eles não conseguem pensar, tipo, de um se sobrepondo ao outro, entendeu? Eu acho que o Kropotkin fala isso, o Bakunin fala isso, e assim por diante. Ou seja, os anarquistas estão pensando desse jeito. Esses caras, para mim, eles não têm nenhuma paixão pelo coletivo. Tipo, eles querem só indivíduos. Cada um para si, Deus para todos. Mas a sociedade não se sustenta, galera. A sociedade não se sustenta. Entendeu? Tipo, o que a gente vê, eles, tipo assim, até o Bolsonaro, que é de extrema direita, o que eles fazem? Eles fazem organizações, eles fazem encontros. Essa coisa do indivíduo, por ele indivíduo, não é assim, cara. O ser humano é um ser social, entendeu? Então, eu acho que a gente, tipo... Por isso que eu acho que é difícil para mim entender que eles são anarquistas. Para mim, eles são muito capitalistas. Ultracapitalistas, entendeu? Se a gente for pensar desse jeito, né? Por isso que uma apropriação do nome, às vezes, nem precisaria. Você está entendendo? Na minha avaliação. Legal, professor. O professor falou aí das experiências, né, mais fora do Brasil, mas agora trazendo para o nosso país, né? Na história do Brasil, a gente já teve alguma experiência anarquista. Que experiências, né, a gente teve aqui? Que direitos a gente conseguiu, né? A própria educação teve alguma conquista que a geografia participou? A gente pode pegar desde experiências bem localizadas de pequenos grupos, por exemplo, que acontece na colônia Sicília, no Paraná, norte do Paraná, né? Aí é um grupo bem pequeno de colonizadores
que vieram no final do Império para o Brasil para formar uma colônia, isso era muito comum, né? Não só entre os anarquistas, colônias de socialistas utópicos, tiveram várias no Brasil. Se vocês pegarem na década de 40 do século XIX em diante, tem várias. Dom Pedro II, inclusive, adorava essas colônias e essas experiências de socialistas utópicos, entendeu? Do Charles Fourier, Robert Owen, assim por diante. Então você pega, teve um grupo no final do século XIX, né, um pouco antes do fim da escravidão e início da República. Eles vieram para o Brasil, no norte, era uma coluna de anarquistas, ou pelo menos os principais idealizadores eram anarquistas, é o caso do Giovanni Rossi. Então você tem isso. Muitos deles, depois que acaba a coluna, eles vão entrar no movimento operário, eles vêm para São Paulo, e aí o movimento operário, se a gente for pegar, né, de 1890 a 1930, pelo menos, você tem uma expressão muito grande dos anarquistas. Eles estão nos sindicatos, eles estão organizando os sindicatos, e aí, obviamente, as principais manifestações, como a Greve 17, são manifestações que expressam a organização anarquista. Então, se a gente for pegar Greve 17, tem momentos, por exemplo, que tinha 30 mil pessoas fazendo manifestação. 30 mil numa cidade que tinha o quê? Sei lá, 300 mil? Chutando, alto. Então, 10% da população estava na rua fazendo manifestação, estava fazendo assembleia. Aí você chega e fala assim, mas todos são anarquistas? Não, lógico que não. Então, se tivesse 30 mil anarquistas em 1917, cara, com certeza eles tinham que quebrar tudo. E o governo tem que se fugir. A questão é, por que essas pessoas estavam na rua fazendo greve e, de certa forma, né, em conjunto com os anarquistas? É porque, cara, os anarquistas falavam coisas que para as pessoas faziam sentido. Né? O cara chegava e falava, vamos lutar por 8 horas de trabalho, que o trabalho do menor não aconteça no período noturno, que a mulher receba igual salários como homem, que você tenha descanso remunerado, ou seja, estão falando de coisas pragmáticas, sacou? As pessoas falam, legal, cara, concordo com você. Mas o que você é? Eu sou católico. Aí você, eu sou corintiano. E você, eu sou torço pro Palmeiras. E daí? Naquele momento, você acredita que aquelas ideias são importantes para fazer esse processo, né? Então, isso sempre aconteceu entre os anarquistas. Então, no Brasil, a Greve 17, vamos dizer assim, enquanto movimento... E como é que eles se organizam? Eles se organizam de forma autogestionária, sem hierarquia. Então, como é que você consegue fazer 30 mil pessoas? A Greve 17 foi tão forte, pessoal. Eu estudei a Greve 17, ela foi tão forte que chegou uma hora, o governo federal mandou ele ia mandar um cruzador para Santos atacar a cidade de São Paulo. Então, havia um ataque, tipo, de um cruzador mandar bomba na cidade de São Paulo para acabar com a greve. De tanto medo que eles ficaram do motim que aconteceu. Você entendeu? Ou seja, então, os anarquistas estavam presentes ali e ajudaram a fazer essa organização. Ou seja, quando são os sindicatos, eles eram associações onde as pessoas participavam de forma voluntária, acreditavam nas ideias e se organizavam e viam o resultado. Tudo bem? Então, tudo aquilo... Mas se fosse só com hierarquia, as coisas vão funcionar. A Greve 17 está mostrando justamente o contrário. As pessoas não tinham essa hierarquia, se organizavam de forma autogestionada, com autonomia do indivíduo, e fez um movimento que chegou a ter, 30 mil pessoas numa manifestação. Então, isso vai contra essa lógica, né, de achar que não está certo. Isso é o seguinte, as pessoas temem uma coisa que no cotidiano elas fazem. No cotidiano você faz isso, né? Então, por exemplo, hoje estamos passando por um momento de pandemia, as pessoas estão sendo vacinadas, certo? Não sei se bem, imagino que vocês não tomaram vacina ainda, vocês são novos, né? Mas vamos ver, eu já tomei vacina. Então, aí você vai lá tomar vacina. Quem te aplica a vacina? Quem que é? É o governador do estado? É o prefeito da cidade que vai te vacinar? Não, né, pessoal? Quem que tá lá? É o pessoal que trabalha, de enfermeiro, de auxiliar de enfermagem. Ela está se organizando com outras pessoas para fazer isso. Essas políticas públicas precisariam do Estado para acontecer? Essa é a questão para a gente pensar. Você está entendendo? Os anarquistas acham que quem faz as políticas públicas ocorrerem é a base. São as pessoas que estão ali na base. Você precisa toda hora mandar a pessoa para ela vacinar? Vai vacinar. Tá faltando aqui aí. A pessoa já não entendeu com as outras que ela precisa vacinar, que ela está ali
que cada um tem, né, para agilizar mais alguma função? Então precisa ficar toda hora. E olha que eu estou falando, que eu estou falando uma estrutura hierárquica, tipo assim, que parte lá do Estado, vai descendo até lá embaixo. O que os anarquistas estão dizendo é que as pessoas se organizam na base. Sem a base, como é que você vai fazer a vacinação? Vai correr como? Não, mas daí o que acontece? Dentro da estrutura do Estado, o governador, o que ele faz? Sacou? Ele pega isso e transforma como se fosse dele. Né? Então, o João Dória fala, eu consegui, sei lá, mais 50 mil vacinas. A questão é, por exemplo, vacinas. Vamos pegar vacinas, né, para a gente pensar. Precisa de uma estrutura hierárquica para fazer as vacinas? Precisa das empresas? Precisa da Pfizer, da AstraZeneca, da Johnson & Johnson para fazer vacina? Ou precisa de pessoas que estudam, que têm capacidade de fazer a vacina? Se você der insumos para elas não vão fazer a vacina do mesmo jeito? Se você der condições para elas, não vão fazer? Agora, o que faz o capitalismo? São poucas empresas. O que elas fazem? Elas monopolizam isso. Aí, a gente tem uma ideia de que a vacina é da Johnson & Johnson, que a vacina é da Pfizer. Galera, manda o dono da Johnson & Johnson ir lá fazer a vacina. Pega o cara, coloca ele lá dentro do laboratório, fecha ele lá e fala, faz a vacina. Ele não vai conseguir fazer a vacina. Então, a própria forma, a estrutura da vacina é o quê? São pessoas que estudaram, que de forma coletiva, de apoio mútuo, estão ali todo mundo junto, cara, tentando fazer a vacina. Aí você fala, mas por que a gente fala que a vacina é da Pfizer? Porque é a lógica do sistema capitalista. Existe um dono da Pfizer que ganha todos os créditos, cara. Inclusive, eu vi que a Pfizer ganhou 5 bi. Inclusive, por que vocês acham que a vacina da Covid demorou 1 ano para ser feita e a vacina da dengue faz 5 anos até a hora não saiu? Por que os caras? Você acha que os caras não são imbecis? Eles fizeram um cálculo. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Pô, 7 bilhões de pessoas vão ter que tomar vacina. Vamos correr, cara, para fazer a vacina. Vamos gastar grana ferrada. Porque eu vou ter um lucro certo. Todo mundo vai ter que tomar vacina. Entendeu? Então é a lógica do sistema. Agora, a questão é, as pessoas que estão lá no laboratório, elas não conseguiram fazer a vacina, independente de estar na Pfizer, na AstraZeneca. Se você tem insumos, se você dá condições, se você tem um laboratório, se elas se organizam e... Cara, eu não consigo entender por que não. Se as pessoas estão lá, elas fazem a vacina do mesmo jeito. Então, para os anarquistas, as políticas públicas funcionam independente do Estado e do capital. Agora, na sociedade capitalista, o que acontece? É óbvio, cara. É o que está acontecendo. Tipo, os Estados Unidos parece que tem 3 vezes mais vacina do que precisa. E, sei lá, Botsuana, sei lá, Namíbia, não vai ter vacina. E é justo isso? Que um cara possa ser vacinado 3 vezes, sem precisar, e o outro não vai ter uma vacina? É isso que os anarquistas estão questionando. Imagina uma sociedade onde as pessoas tivessem a oportunidade de ser cientistas. Nem até, sei lá, 50, 100 mil cientistas, até 100, sei lá, 10 milhões de cientistas. Imagina quantas vacinas iam sair. Se você der condições. O lucro é Deus, né? O lucro é... cara, é a lógica do sistema. Então, o que você faz? Você imagina que não tem jeito. Tipo, você precisa de uma grande empresa e do Estado para fazer isso. Mas, no fundo, quem está fazendo isso são quem? Os cientistas, os caras que estão lá na base. E quem que está distribuindo? São as pessoas, cara. Manda o João Dória pegar o carro dele, enfiar a vacina e ficar entregando. Ô, João Dória, pega teu carro aí. Enfia a vacina e vai entregando para os postos. Galera, são as pessoas que fazem isso. O que os anarquistas estão falando é o seguinte: não precisa destruir tudo e começar tudo zero. Nós precisamos se apropriar disso e fazer isso funcionar. Porque a gente não precisa deles. É óbvio. Ninguém precisa deles. Ou você acha que o João Dória ele sabe trabalhar de aeroviária? Ele vai ficar dentro de um avião e vai trazer a vacina da Índia para o Brasil? Não, cara. O que ele tem é o quê? A força do dinheiro. Ele vai lá e com o dinheiro ele compra e traz a vacina, entendeu? O que eu estou dizendo é, a ponta do sistema funciona sem esses caras. E é isso que os anarquistas estão dizendo. Que sem o Estado, você consegue fazer essas coisas funcionarem. Mas a partir do quê? Das associações desses trabalhadores, pensando de uma forma federativa, na qual todos estejam imbuídos.
né? Em vez de ter 10, 50, 100 mil, que tem milhões de pessoas, porque você vai dar oportunidade para todos, mais vacinas iam surgir, né? Menos problemas nós íamos ter, e provavelmente todo mundo já estava vacinado. E a pandemia já tinha acabado. Aí a gente está discutindo o quê? Que no Brasil morreu 500 mil. 500 mil pessoas morreram no Brasil. Aí vocês falam assim, morreu porque o Brasil é um país pobre. Bangladesh, eu estava em Indonésia. A Indonésia tem 220 milhões. Sabe quantas pessoas morreram até agora na Indonésia? 50 mil. A Indonésia tem a mesma população do Brasil. E morreram 50 mil pessoas. Morreu 10% que morreu no Brasil. Então, tipo assim, o governo fez o trabalho direito aqui? Não, pessoal, o governo tá nem aí, cara. Se lasque. Não tem aquele negócio de imunidade de rebanho. Então é isso que eu tô falando. As pessoas se organizam, cara. De uma situação, elas vão pra porrada, vão tentar resolver o problema, né? Bem, então, eu quero dizer assim, os anarquistas têm propostas, e são propostas pragmáticas, que estão acontecendo agora. As pessoas estão se organizando. Ele não está falando assim, cara, não vai dar certo, porque imagina. Mas como imagina? Eu estou acontecendo agora. Eu estou dizendo, as pessoas estão se organizando via capital e via Estado. O que dá para fazer é se organizam por elas próprias, pelas suas associações, que se federalizem assim por diante, que tomem conta disso. Isso aconteceu, por exemplo, na Guerra Civil Espanhola. O Correio foi organizado pelas instituições anarquistas, o bonde organizado pelas instituições anarquistas. O que acontecia? O bonde em Barcelona, ele ficava rodando só no centro. Aí a pessoa que mora na periferia tinha que andar até chegar no bonde, porque aí não tinha ônibus, os ônibus eram muito caros. O que os anarquistas fizeram? Não, ônibus para todo mundo, e bonde também. Aí aconteceu, todo mundo saía e vinha do centro. Então tem uma ebulição de pessoas circulando. Você está entendendo? Por quê? Porque a gente não acredita que precisava ser desse jeito. Então, só para entender, existem outras formas de fazer as coisas. Eu não estou falando que a organização que os anarquistas propõem não tem defeitos. O que eu estou dizendo é que existem outras maneiras de entender isso e de ver essas coisas. E eu estou mostrando de forma pragmática. Né? Então eu poderia chegar aqui e falar, porque o Bakunin, quando pensou, você vai falar, eu sinto muito, cara, o Bakunin já morreu faz 150 anos. E eu ia falar, você tem toda a razão. O Bakunin já morreu, cara, faz 150 anos. Coitado do Bakunin. Ele nem imaginar como que era hoje. Mas eu não estou falando isso, eu estou falando hoje, 2021, como é que as pessoas estão se organizando e como é que elas poderiam se organizar. Ou seja, existe uma praticidade nas ideias anarquistas. Então não precisa negar, não tem como negar isso, entendeu? Por quê? Porque no fundo as pessoas estão se organizando assim, elas estão se organizando. O que a gente quer dizer é, se auto-organizem, façam isso funcionar. Não precisa do Estado e do capital. Tá entendendo? Enfim, não sei se ficou claro. Professor, as suas ponderações, pelo menos para mim, foram bastante esclarecedoras. Tomara que para os nossos ouvintes também, para o Dan, né? E bom, já deu a nossa hora, né? Chegamos ao final, pessoal. Novamente, nós do PetGel gostaríamos de agradecer a sua participação, professor Amir. Foi de extrema importância fazer uma pequena reflexão sobre o assunto. Então, primeiro que eu queria agradecer vocês pelo convite, né? Dizer que a gente pode, obviamente, se vocês quiserem fazer um só sobre geografia, fica uma hora também discutindo, entendeu? Eu tentei trazer aqui esses autores, leiam Kropotkin e Recli, leiam. Ler não vai fazer mal nenhum, então você lê. Chega lá, professor, eu queria ler um texto do Kropotkin, ler um texto do Ivan Recli, leiam. Critiquem, inclusive. Os anarquistas não precisa deixar de criticar, né? Eu poderia falar aqui, por exemplo, das experiências em educação, experiências libertárias em educação. Hoje, recentemente, eu vi o secretário falando que precisamos dar autonomia para os estudantes. Protagonismo, galera, isso daí os anarquistas falam em 1900. Eu ia comentar isso, professor. Em 1900, eles falam de protagonismo dos estudantes. Você tem texto do Eliseu Recli do Cropó, eles falam disso, em 1900. E não é o protagonismo deles. Esse protagonismo, o que é? Protagonismo neoliberal, entendeu? A própria educação pública, né, professor? Ela foi conquistada pelos anarquistas, né? Antes a educação era privada, né? Era uma elite que tinha, né? E aí os anarquistas falaram, não, é para todo mundo. Feira livre, você quer ver feira livre? Já foi em feira? Comer pastel, feira? Quem inventou feira livre foram os anarquistas. Por quê?
Porque os anarquistas entendiam o quê? Quando os produtos chegavam, ficava muito caro. Porque tinha um intermediário no meio. Então, o que você faz? Ao invés de ter um intermediário, o cara sai da fazendinha dele, com os produtos, faz uma barraquinha e vende. Aí os produtos ficam mais baratos. Aí você fala, mas tá comprando e vendendo. É capitalismo. Mas, galera, precisamos primeiro comer. Entendeu? E vamos discutir isso depois. Então, os anarquistas são práticos, cara. Eu não consigo entender, às vezes a pessoa... Não, até entendo que às vezes tem anarquista que fica viajando a batatinha, entendeu? Mas não é o meu caso. Eu sou bem prático. Estou falando, as coisas acontecem. Então, eu queria agradecer para a gente pensar nisso, né? De que, primeiro, a pessoa não precisa gostar do anarquismo. O que elas precisam é saber o que é o anarquismo. Infelizmente, tem muita gente que não sabe o que é. Não sabe o que é e ainda fala mal. O que, para mim, já é uma coisa meio surreal. Bem a surrealidade. Então, vocês estão de parabéns por estar, né, de certa forma, dando a oportunidade para a gente estar falando e para que as pessoas que estão ouvindo minimamente tenham conhecimento de um assunto que às vezes elas não teriam. Beleza? Legal, professor. Muito obrigado aí pelo bate-papo aí. A gente agradece também, né, você ouvinte que nos acompanha até aqui. Não se esqueçam, se for possível, né, nesse momento aí de pandemia, usar sempre máscara, álcool em gel. Agora está na reta final aí, né? Agora, né, para nós que somos mais, né? Estamos aí entrando na nossa faixa etária quase, né? E respeitar, né, as medidas de segurança e sanitárias. Se vocês curtiram esse programa e desejam saber mais, sigam a gente nas nossas redes, né? No Instagram, PetGeoDesk, no Facebook, PetGeografia Desk, e no YouTube a gente tem o PetGeoTube. Que também vai ficar gravado esse podcast. No nossa bio, né, na nossa bio do Instagram, o link do acesso para este e demais episódios tem em diversas plataformas, né? Mais uma vez agradecemos aí o professor Amir, né? Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. E depois a gente vai colocar aí os links aí que o professor vai passar para a gente. E é isso. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você estiver vendo. Boa noite, boa tarde, bom dia, pessoal.